E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de um dos clássicos que eu considero um tanto injustiçado do cinema brasileiro, Carandiru. O diretor Hector Babenco traduziu para o cinema o livro Estação Carandiru, escrito pelo médico Drauzio Varela, da sua vivência dentro da casa de detenção, conhecida popularmente como Carandiru, antes do massacre que matou 111 presidiários no dia 2 de outubro de 1992. Com um contingente que ultrapassava 7.000 presos em uma casa que só cabia 2.000, o doutor deixou de lado todos os preconceitos que poderia ter para se encarregar de cuidar da transmissão de doenças como AIDS e herpes que acontecia a rodo dentro da instituição. Diante dessa introdução que eu acabei de dar para vocês, eu considero Carandiru um tanto injustiçado porque as pessoas costumam comparar com o livro, principalmente somente com o livro, para conseguir tirar alguma crítica do filme. E eu não concordo com isso, não só porque são mídias diferentes que devem ser vistas de maneiras diferentes, mas também porque óbvio que, como sendo um livro que o Dr. Drauzio Varela escreveu todas as vivências dele, e o filme tem que adaptar isso e ainda trazer um enredo mais ficcional para conseguir nos aproximar ainda mais do público, e com uma linguagem cinematográfica que é particular do Babenco, a gente sabe que muitas histórias e muitas perspectivas podem ser perdidas nessa adaptação. O filme ele não é feito somente com o roteiro, com a história que está sendo contada. Muitos outros recursos são utilizados para nos trazer mais significados. Então, não só contar a história com os mínimos detalhes é importante, mas também talvez trazer esses detalhes através de uma sutileza da interpretação, na trilha sonora, na fotografia. Então o filme ele se utiliza de vários recursos para conseguir transformar toda aquela história e toda a mensagem política por trás do filme visíveis para nós, os espectadores. E eu acredito que Carandiru não é tão lembrado assim como um dos grandes filmes brasileiros desse século XXI, desse século XX, porque pela sua temática ser presídio e seus protagonistas serem presidiários, o filme ele é um tanto apagado e reduzido pela sua grandeza que ele de fato tem, pois é um tema muito pouco discutido aqui no Brasil, muito pouco debatido, o sistema carcerário e como essas pessoas são pessoas além dos seus crimes, e como toda a história do massacre que aconteceu no Carandiru, no maior presídio da América Latina, ainda é uma história rebuscada e apagada pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Então, obviamente, um filme retratado pela visão de um médico que justamente conta e mostra com muita veracidade esse massacre seria diminuído pela sua grandeza, pois Carandiru ele vem ainda da crista da onda de Cidade de Deus e Tropa de Elite, e são parecidos pela sua temática, pois foi uma febre, vamos dizer assim, desse período histórico no cinema brasileiro. Então Carandiru, por lembrar essa fórmula, deveria ser muito mais lembrado como um filme grandioso que ele de fato é, pois ele não fala somente da violência, não é só violento, não é um filme que na hora que você terminar de assistir você vai querer sair por aí cometendo crimes. Não, é um filme que ele mostra pessoas, ele mostra o Drauzio Varela, por exemplo, que não é um presidiário, não é um criminoso, mas também mostra essas pessoas, mostra temas como o amor, como família, como paixão, como engano feito pelo Estado com pessoas que de fato não eram criminosos, mas foram parar ali, como uma vida inteira que foi perdida dentro daquela instituição, que você vê que aquilo ali já não é mais justiça, já não é mais, tô cumprindo uma pena. Além disso, é uma redução que o Estado faz com essas pessoas que são pretas, que são desfavorecidas. Então tudo isso é mostrado e retratado nesse filme pela perspectiva de um médico que tá ali justamente para combater a transmissão do vírus HIV, da herpes e de outras muitas doenças que circulam em um contingente de 7.000 presos. Então tudo isso é muito bem retratado nesse filme, e por isso esse filme é tão diminuído e tão colocado de escanteio dentro das rodas de cinema cult brasileiro. E o que mais me surpreende por Carandiru ser tão mais apagado do que ele de fato é por conta do seu elenco, porque é um elenco muito grandioso. Nós temos Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Caio Blá, todos eles no elenco principal, e mesmo assim o filme não gera tanta repercussão assim, porque grande parte desses atores, todos os atores, eles ficaram famosos ainda no exterior, foram conhecidos internacionalmente, e mesmo assim esse filme ele é tão menos cultuado do que deveria. Na sua pré-produção grandiosa nós temos cerca de 12 milhões de reais de orçamento, 250
50 pessoas envolvidas na equipe, mais de 30 pessoas no elenco principal, e pela parte da direção de fotografia e de maquiagem do filme, nós temos mais de 700 tatuagens distribuídas entre a figuração e o elenco principal do filme. Então, são muitos números grandiosos, que faz jus a essa produção gigantesca que foi Carandiru. A atuação do filme também não fica atrás. Todos os atores interpretam de uma maneira muito vívida, como se de fato tivessem tido uma grande preparação por detrás disso, um grande ensaio. Você vê que tudo aquilo ali foi muito ensaiado, porque todos estão muito bem inseridos dentro da realidade daqueles presidiários, daquelas pessoas que já estão há muito tempo ou há pouco tempo, e isso reflete muito bem na interpretação dentro daquele presídio, daquela casa de detenção. E é claro que existem altos e baixos, alguns que estão melhores, mais confortáveis dentro do papel e outros não, mas eu não consigo me lembrar aqui de cabeça nenhum ator que foi simplesmente ruim, que não casou muito bem com a proposta, que estava por fora do que estava sendo proposto no filme. Então isso é um grande feito, porque como eu já citei, é um elenco muito grande, com uma figuração maior ainda. Então todo o elenco principal está muito bem envolvido, é realmente de se surpreender. O roteiro do filme é muito bem escrito, mesclando vários jeitos de se contar a história, com narração, falso documentário, já depois que o massacre ocorre, com falsas entrevistas a esses supostos presidiários. Nós temos também a contação das histórias desses protagonistas, enquanto a vida deles também é mostrada dentro do presídio. Então vai mudando de perspectivas e de linhas temporais ao longo da narrativa, enquanto esses presidiários estão contando as histórias deles, e essas histórias estão sendo mostradas pra gente. Então são várias maneiras de se contar a história, vários lapsos temporais, e todos eles são muito bem entendíveis pro público. A gente consegue entender quanto é um flashback e quando não é. Então isso é um grande mérito do roteiro, e as falas por si só são muito bem escritas, são muito verídicas dentro do nível de escolaridade, de sotaques, e então tudo isso é muito bem mostrado e bem dirigido. Pois a direção também consegue ir de acordo com o roteiro. Você vê que teve uma grande conversa de discussão entre o Babenco e o Varela, então tudo isso tá muito bem acordado na hora de mostrar pro público, pros espectadores. A direção inclusive opta por escolhas de ângulos de câmera, mas muito mais de performances e coisas que você vê que poderiam destoar um tanto dessa narrativa que é tensa, que conta uma história completamente horrível, mas que casa muito bem com a proposta. E uma das cenas que eu mais gosto, que é quando o massacre já ocorreu, um presidiário que consegue escapar de tudo que acabou de acontecer, ele se banha no sangue de seus companheiros mortos, e toda aquela apresentação a nossos olhos muito performática, e pode soar, por que esse cara tá fazendo isso? Isso não faz sentido. Pra mim, essa cena é muito impactante e muito necessária, porque ela serve justamente pra mostrar pra nós espectadores o quanto essa violência policial, essa violência proposta pelo Estado, ela não é a solução pra acabar com a violência, que ela não é proposta, mas ela não foi feita pra isso. É uma mentira por parte do poder público, que fala que essas pessoas não merecem viver, que essas pessoas, elas simplesmente não valem nada e por isso merecem ser massacradas. Então, toda essa construção das cenas finais, das cenas do massacre em si, pra mim são o ponto alto do filme, mais alto até do que a contação de histórias dos personagens, porque ela consegue de fato nos impactar com toda a sequência, com todas as falas dos policiais em relação aos presidiários. Temos também uma pluralidade dentro dos presidiários que são colocados como personagens principais. Nós temos travesti, nós temos um mulherengo que é um bígamo, nós temos um veterano que quer ser solto e quer encontrar de novo com sua família, nós temos pessoas que são viciados e que estão arrependidos, nós temos um matador que se converteu ao evangelismo e virou evangélico. Então nós temos todo tipo de histórias sendo mostradas que torna o filme cada vez mais interessante, que nos prende dentro daquela história, porque Carandiru, ele é um filme relativamente comprido, ele tem mais de 2 horas e meia de material bruto, então pra conseguir nos prender durante toda essa narrativa, realmente só tendo uma história muito boa. A trilha sonora consegue ser épica e impactante, sendo colocada nos momentos certos e fazendo falta em alguns, e a gente percebe essa falta de trilha sonora, mas nós conseguimos perceber que o propósito narrativo foi justamente não ter a trilha, então vai variando muito bem. E a trilha por si só, ela consegue imprimir de fato um retrato da população brasileira, mesclando vários ritmos musicais. A fotografia é muito competente, porque se passa grande parte do tempo somente dentro do presídio, mas quando é mostrado do lado de fora, a gente consegue perceber muito bem em que locais essas pessoas moravam, a diferença entre classes sociais, entre esses presidiários. Então tudo isso é muito bem imprimido. Pra mim, por ser um filme muito competente, a história que foi proposta a ser contada, e por contar essa história e passar essa mensagem de uma maneira extremamente verídica
verídica e que conseguiu fazer tudo aquilo que foi planejado de uma maneira tão bem feita, tão entregue, tanta paixão e com tanta convicção. Pra mim, Carandiru merece 5 estrelas. Se você gostou de Carandiru, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações pra você não perder quando sair uma análise nova. Deixe o like e deixe aqui embaixo dicas de filmes que você gostaria que eu analisasse aqui no canal, principalmente filmes brasileiros, e até uma próxima análise.